Hoje o Gabriel vai te explicar como extrair o texto que você precisa dentro de um texto HTML. Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente você já se deparou com uma situação dessa, que você chega numa base de dados que ela tem os textos que de alguma forma você precisa utilizar ali, só que o texto está dentro de um formato HTML, né, com várias expressões aqui e tudo mais. Assim, a gente aqui na Lean, do time de desenvolvimento de projetos, a gente já se deparou com um cenário assim também, e foi daí que surgiu a ideia desse vídeo para vocês. Nós encontramos a base de um cliente que tinha aí essas questões, esse texto dentro de um formato HTML, e a gente precisava pegar só a parte principal do texto ali, que era a informação de fato, tá? Pode ser que você encontre aí, de alguma forma, dados assim, consultando uma API ou fazendo até um web scraping, que seja, né? Mas enfim, a questão é, como que a gente faz para se livrar, né, desse problema, para pegar só o texto que nós precisamos de fato? Vou mostrar para vocês aqui a ideia, a tabelinha aqui vai ser bem simples, mas assim, o resultado que a gente espera é que, a partir dessa coluna que tem os textos com o problema, né, com o texto dentro de HTML, nós vamos criar uma nova coluna que puxe, né, só o texto limpo que nós precisamos usar, tá? Então, eu vou voltar aqui na minha tabelinha e nós vamos criar uma coluna personalizada para fazer esse tratamento, tá? Então, vamos lá em cima em adicionar coluna, coluna personalizada. O nome que eu vou dar para essa coluna aqui vai ser texto limpo, só para ficar mais intuitivo aí. E aí, na caixinha de fórmulas, nós vamos fazer o seguinte. A função que nós vamos usar é a função html.table. E dentro dela, como primeiro parâmetro, nós vamos colocar a coluna que tem o texto HTML que nós queremos tratar. Então, aqui, minha coluna chamada texto HTML. Depois eu coloco uma vírgula, e depois da vírgula, a gente vai fazer o seguinte. Abre aí duas chaves, entre aspas. Vou escrever a palavrinha texto, que vai ser o nome, né, da coluna resultante que nós vamos criar. Coloca uma vírgula, e é aqui agora que está o pulo do gato, tá? Esse segundo argumento aqui, entre aspas também, nós vamos digitar dois pontos, root, R-O-O-T. Com esse argumento root, nós estamos informando para a função HTML table que nós queremos pegar simplesmente a raiz do texto, ou seja, somente o conteúdo naquela parte HTML ali. Ou seja, só o que nós precisamos usar de fato, tá? Então, com isso, podemos fechar aqui as duas chaves, fechar o parêntese também e clicar OK. Com isso, vai criar aqui uma nova coluna de tabelas, tá? Porque a gente usou a função html.table, certo? Mas a partir daqui é bem tranquilo, é só vir aqui nesse ícone e expandir a coluna de texto. Não precisa usar o prefixo nem nada, clica OK e aqui tá o nosso texto limpinho, sem nenhum caractere HTML ou algo do tipo, tá? A partir daqui, é só transformar aí o tipo dos dados e ser feliz com essa base de dados, beleza? Valeu, Gabriel. Muito útil o conhecimento, principalmente quando a gente faz alguma coisa de web scraping, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, eu queria te fazer um pedido. Se inscreve no canal, você se inscrever no canal nos mostra que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, que a gente está no caminho certo e nos incentiva a trazer ainda mais conteúdos como este para você. Valeu, te vejo no próximo vídeo.